E aí pessoal, beleza? Fio aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês operações com arquivos em Java com a API New. Antes de tudo, vou mostrar duas APIs que existem em Java, essa New mais outra, mais antiga, explicando quando você deve usar uma ou a outra. Vamos lá. Primeira é a java.io.file. É mais antiga, surgiu lá no Java 1. A performance não é ideal para projetos recentes e ela é utilizada mesmo em projetos legados. A java.new.file ela é mais moderna, vindo lá com Java 7, possui operações avançadas como caminhos em rede, copa movimento atômico e watch, que são os monitoradores de mudança em diretórios, e o utilizado em projetos novos. Bom, vamos lá, certo? Como que você vai fazer operações com arquivos em Java? Aqui eu tenho minha classe main, a classe principal, processador de arquivos, que é que eu vou estar mostrando para vocês, operação chamada CRUD, que é criar, é, ler, editar, ou no caso no inglês, update, né? E deletar. Vamos estar fazendo esses quatro métodos aqui. Primeiramente, quero criar um arquivo, porque como vocês podem ver, eu não tenho arquivo nenhum ali. Aí a gente vai fazer um public static void, que eu pretendo chamar meu processador de arquivos aqui com o criar arquivo. Tento chamar dessa forma sem estar criando um objeto. Ele não vai retornar nada, ele só vai esse método, né, não vai retornar nada, ele só vai criar o meu arquivo. Então, criar arquivo, não vai passar nada no argumento, mas eu posso estar colocando aqui dentro, por exemplo, o caminho do arquivo que eu peço para o usuário colocar numa aplicação de console ou que é obtido em outra parte do programa, certo? Tá. Primeiramente, eu preciso do caminho do arquivo. O caminho do arquivo é feito dessa forma: path, caminho, que no inglês é o path, é igual a não vou criar dessa forma utilizando o new path, né? Vou utilizar o files.get e o nome do meu arquivo. .txt, vou colocar um arquivo de texto que ele já importou a minha API new file. Só que como eu vou estar utilizando outros como o path e o paths também, no caso aqui, paths, perdão, eu não vou deixar só com esse caminho aqui para o Pebs, eu vou utilizar todos, importar todos. Então vamos lá. Eu já tenho meu caminho e agora eu quero criar meu arquivo. Para eu criar meu arquivo, a gente vai fazer isso dentro de um bloco try. Só que eu vou mostrar para vocês se eu não, como fica se eu não tiver esse processamento aí dos erros. Aí eu vou estar criando com files, ponto. Create file, posso criar um diretório também, mas create file caminhos e atributos. Ou tenho um atributo aqui, só o meu caminho. Porém, não vai dar certo, porque o arquivo já pode existir, por exemplo. Ou tem algum problema para eu criar o arquivo. Então, eu preciso colocar isso dentro de um bloco try. A exceção que eu vou colocar primeiro vai ser do arquivo já existe, que é uma possibilidade. Então, vem do inglês file, arquivo, já existe, exceção. Exceção de que o arquivo já existe. File already exist exception, colocar só uma saída aqui no meu console para me indicar que o arquivo já existe. Então, o arquivo já existe. E o nome dele. Pelo caminho, vou pegar o to absolute path. Ele vai me dar o caminho absoluto desse arquivo. Então, eu tenho outros erros, não por isso que está dessa forma. Tem outros erros que podem acontecer de entrada e saída. Então, e o exception e print stack 3. Pronto, aqui já está feito o meu criar arquivo. Se eu executar, ele vai criar meu arquivo bem aqui, ó, vazio. Está vazio e eu preciso então preencher com alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos preencher. Vou colocar aqui só para editar arquivo pequeno. Por quê? Se o arquivo for muito grande, só essa biblioteca aqui do new ela não é muito boa. Ela joga todo o conteúdo do arquivo na memória. Então, se ele for muito grande, não é ideal para performance.
Então, vamos colocar aqui um método static, public static void, editar arquivo pequeno. Depois eu mostro como editar o arquivo grande. E eu vou ter que fazer isso em todos os meus métodos aqui. Eu sempre vou ter que estar indicando o caminho. Por que que eu já não faço, então, um arquivo, ele como uma variável aqui, né? Estática. Static, final, que eu quero que seja final, mas eu quero também que seja privado, né? Static private final path. Então ele vai ser só privado para essa classe. Não vai ser acessível de outra forma. E final, porque ele não vai ser editado o caminho. Então vamos lá. Já tenho meu path lá em cima. Agora eu preciso editar meu arquivo. Vou utilizar o files.write. O files.write, que é escrever em inglês, eu tenho meu caminho que já está posto aqui, meu conteúdo que em bytes e as opções de escrita, certo? Só que, como vocês podem ver, novamente, eu preciso estar utilizando um try. Nesse caso, um try normal. E a minha exceção vai ser de entrada e saída. Pode ser a outra também, que é a exceção genérica. Exceção de entrada e saída aqui, print stack 3. Agora falta o conteúdo e as opções. O conteúdo, só uma string mesmo. Texto, apenas um texto. Pronto. Mas esse conteúdo é em bytes. Então vem aqui ponto get bytes. Simples. Caminho, texto get bytes. Só você ir pegando esse files.write aqui já escrevendo o files.create e assim você vai destrinchando o que você precisa escrever no seu método. E ele pede as opções. Se eu deixar sem opção, ele vai só inserir esse texto no meu arquivo sobrescrevendo. Agora, se eu quiser incluir no meu arquivo, certo? Vamos fazer assim. Ó, apenas um texto. Se eu executar novamente, a gente vai ver que esse apenas um texto vai estar do lado do apenas um texto. Se eu tivesse colocado para ele não sobrescrever, mas como eu não coloquei, ele sobrescreve sempre o meu arquivo. Então, se eu tirar essa parte aqui, salvo, tá vendo que é apenas o, e aqui ele ainda está apenas um texto. Então, venho, executo, apenas o. Ele sempre vai sobrescrever. Agora eu quero que ele não sobrescreva. Eu venho standard, open, né? Standard, open option, ponto append. Append é uma palavra muito utilizada aí na programação, né? Append, que eu quero só incluir. Então, apenas um texto vai ficar do lado do apenas o agora. Por que vai ficar do lado? Porque eu não tenho uma quebra de linha, né? Se eu apagar todo o meu conteúdo e executar pelo menos umas duas vezes, a gente vai ver que vai dar certinho. Lá. Apenas um texto, ele tem a quebra de linha. Executo novamente. E agora, onde estava a nova linha, está o texto. Conteúdo, né, do texto. Então, esse aqui é o editar arquivo pequeno. Veja como é simples. Você pode incluir outras lógicas, né? Em vez de estar incluindo um texto dessa forma aqui, você coloca outro tipo de conteúdo. Você pode estar passando aqui. Lembre-se que é sempre o get bytes. Ele pede em bytes ali. Agora o public static void, editar arquivo grande. Para eu editar um arquivo grande, eu vou usar o buffered writer. Vai escrever várias coisas num arquivo. Então, para escrever várias coisas num arquivo, muitas coisas, certo? Para estar editando ali um arquivo grande, colocando coisa, muita coisa também, utilizar o buffered writer, chamar de BW. Eu não vou criar dessa forma, né? New buffered writer. Eu crio usando files.newBufferedWriter, que inclusive eu já mostro ali. Então, o que que ele passa? Caminho e options, certo? O options é essas opções que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar que eu não quero, eu não quero que ele sobrescreva, fica dessa forma. Só que aqui não terminou, porque ele está tudo vermelho embaixo. Porque eu preciso usar um try. Só que se eu usar um try normal, eu teria que ter um try com finally,
Porque o Buffered Reader e o Buffered Writer, eles abrem esses recursos que eu preciso fechar depois, certo? Usar, por exemplo, se eu chamar de BW, meu Buffered Writer tem que dar um bw.close, certo? bw.close, dessa forma. Aí, então, o que que eu uso? Eu uso um try com recursos. Inclusive, já tem aqui try resources. Resources é recursos em inglês. Os recursos ficam dentro desses parênteses. Aqui é um try normal, aqui é um try com recurso. E então isso aqui vai ser fechado depois. O buffer writer já está criado, tá? Eu tenho uma exceção, eu não vou mexer nela agora. O buffer writer, como que eu escrevo no arquivo? Semelhantemente ao de cima, né? BW é meu buffer writer, write, e eu passo aqui o meu texto. O texto vai ser igual a esse. Pronto. Vou chamar o meu buffer writer aqui, porque a minha ideia não chamou. E aproveitar para também chamar meu buffer reader que eu vou mostrar logo em seguida, se ele não deletar, que às vezes a ideia deleta o que eu não utilizo. Aí o meu buffer write aqui passa o conteúdo dentro dele. Normal, não preciso fazer conversão em bytes. Se eu quiser criar uma nova linha, eu venho aqui e uso bw.newline. Ele cria uma linha. Eu posso estar executando, né? Editar arquivo grande. Vamos ver como ele está agora. Ele está assim. Pronto. Veja, são 5 linhas. Veja o que ele está fazendo. Ele tem uma linha antes. Coloca aqui. E depois abre com um sexto, sétimo, como duas linhas novas. Por quê? Eu já estou criando uma linha bem aqui, ó. Uma quebra de linha. Se eu deixar dessa forma, fica melhor. Que ele já coloca o bw.newline ali. Já venho, executo. Agora está dando certo. Certo? Vamos lá. Agora eu quero ler. Eu já tenho coisa escrita no meu arquivo. Agora eu quero ler. Public static void ler arquivo. Dessa forma. Só que ler arquivo pequeno. É a mesma atenção que a gente tem que ter com o editar ali. O arquivo pequeno, vou chamar o paths. Posso estar colocando isso aqui dentro, normalmente, sem estar utilizando uma variável estática. É só por motivo de demonstração, vou já utilizar a estática, facilita minha demonstração, né? Então, eu vou usar o file.read all lines e passo meu caminho, certo? Nesse caso, ele está vermelhinho porque ele também pede para eu lidar com os erros. Faz o tratamento de exceção. Não vou mexer nada nessas exceções aqui, né? Mas aí você coloca uma exceção de entrada e saída e lidar com elas aqui. Simplesmente com print stack 3, se você quiser uma coisa melhor, você tem sua liberdade aí. Aí fala files.read online, esse caminho. Beleza, ele lê todas as linhas. Só que eu preciso guardar essas linhas em algum lugar. Então, vou guardar numa lista. Vou chamar aqui Java list. E agora que está dentro da lista, todas elas, né? Esse read online está tudo na memória. Então, vou chamar aqui de linhas. Tenho todas as linhas já guardadas numa lista. Cada linha vai para um elemento dentro dessa lista. Então eu venho e coloco aqui um for each. Posso estar utilizando um while também, né? Mas um for each aqui. Então para cada elemento dentro das linhas, da lista de linhas, eu vou usar aqui uma chamada de método printline para cada uma delas, cada um elemento, né? Pronto, esse aqui é o meu ler arquivo pequeno. Ler um arquivo grande,
eu utilizo o Buffer Reader, ler arquivo grande. Vamos demonstrar aqui como o pequenininho está funcionando, né? Pronto, ele leu o arquivo aqui no console. Você pode estar lendo o conteúdo de um arquivo e, ao invés de mandar no console, atribuindo para alguma variável ou colocando em uma lista para fazer um tipo de tratamento diferente, em vez de só simplesmente colocar no console, né? Então, ler um arquivo grande, a gente vai utilizar o Buffered Writer, o Reader. A gente já cria aqui, já vai vendo o que a ideia vai pedir. Buffered Reader, criar um br, ponto. Não é com new. Eu uso aqui um files, ponto, new buffered reader, que passa o meu caminho, que é o path, tá lá em cima. E aliás, eu também posso usar paths.get, passo o nome do, do meu arquivo ali, o caminho dele, né? Que é o que está aqui, ó. Posso fazer assim também. Só que isso é um recurso, isso precisa ser fechado, né? Ele abre uns recursos aí, ficam abertos. Então, vamos colocar ele no try com recursos. Buffered Reader, a exceção e br. Lines são todas as linhas. E, portanto, eu vou usar um while aqui. Enquanto não houver nenhuma linha depois, ele vai printando o que tem abaixo, certo? Ele já lê as linhas, mas enquanto não tiver nada depois, ele vai lendo. Quando não tiver mais nenhuma linha, ele para de ler. Então, eu vou fazer aqui como linha, chamar uma linha, né? Enquanto uma linha, a linha vai ser o br.line, readline. Quando ela for diferente, enquanto ela for diferente de nulo. Enquanto ela for diferente de nulo. E a minha linha ela é uma string. Minha linha é uma string. Aí, enquanto ela for diferente de nulo, eu vou fazer o quê? Eu vou printar essa linha. Tá. Então vamos ver se está funcionando. Ler arquivo grande. Pronto. Essa é a lógica. Minha linha ela é uma string. Enquanto isso daqui primeiro se resolve, né? A linha ela vai ser uma readline. Sempre ela vai, ou seja, se eu colocar aqui dentro, ela sempre vai estar lendo a próxima linha. Então, br.readline, ela lê a linha, próxima linha, assim sucessivamente. Enquanto ela não for nulo, ou seja, enquanto tiver conteúdo, ela vai ser printado, caso contrário, não. Aí faz aquele mesmo esquema, né? E o exception e print stack 3. Pronto, eu já li, já criei o arquivo, li, editei, agora eu preciso deletar. Deletar é bem simples também. Você vai colocar aqui, deletar, arquivo. Eu vou usar o files.delete. Só que, se o arquivo já existir, então eu quero ter essa segurança com delete if exists. Ou seja, deletar se existir. É isso aqui. Só que ele pede também um tratamento. Só que um tratamento normal. Dessa forma aqui. O erro já está tratado. E então é isso. Delete if exists. Caminho. Meu arquivo está ali, né? Vamos fazer esse teste. Deletar arquivo. Ver se está tudo certo. Criar. Editar. Pronto, já foi deletado.
que inclusive não existe mais aqui, só é o que está carregado na IDE, como a gente pode ver aqui, não existe, foi excluído. Então, esses são os métodos, né, básicos para estar trabalhando com os arquivos. Eu criei uma classe de processador de arquivos e criar arquivos é dessa forma, editar assim, um arquivo pequeno, editar com um arquivo grande, eu vou estar utilizando o buffer de writer, ler um arquivo pequeno normal, ler o arquivo grande com o buffer de reader e deletar o arquivo, assim. Pronto, pessoal, é só isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Valeu!